Olá, tudo bem? Você sabia que quando a gente chora, mesmo naquele choro contundente, as lágrimas derramam pelo nosso rosto, nem sempre elas conseguem lubrificar os nossos olhos? Pois é, isso é a síndrome do olho seco. Uma síndrome que afeta mais de 2 milhões de pessoas em todo o mundo e que nem sempre ela é identificada e diagnosticada. Daí a importância de tanto jovens quanto adultos fazerem exames oftalmológicos para poder identificar e tratar doenças que acometem os nossos olhos, doenças complexas, doenças multifatoriais e que nem sempre são diagnosticadas, como, por exemplo, a síndrome do olho seco. Você está na Rede Boas Novas de televisão, estamos começando o Conversa Pública, que você assiste, além de pela rede de televisão, também pelas mídias sociais e pela Rádio Boas Novas, 105.9 FM em Cabo Frio, aqui no Rio de Janeiro. Eu sou Celeste Fernandes e vou receber hoje aqui no estúdio o doutor Wilson Obeide, que é oftalmologista e que vai nos ajudar a entender a síndrome do olho seco. Muito bem-vindo, doutor Wilson. Obrigada pela sua presença e participação conosco. Olá, tudo bem com todos, a todos? Bom, muito obrigado pelo convite da TV. Isso aí. E eu já começo lhe perguntando, como é que é essa história? Existem lágrimas boas e lágrimas ruins? É isso mesmo? Qual a diferença entre elas? Para a gente entender a síndrome do olho seco, nós temos que dividi-la em dois casos. Nós temos a lágrima, que ela é composta por uma camada aquosa, que é uma camada de água, e uma camada oleosa, uma camada gordurosa. Nós temos os dois tipos de olho seco. Um olho seco verdadeiro, que altera a camada aquosa, e o olho seco misto, que ele é influenciado pela alteração da camada oleosa, a camada de gordura. A camada aquosa, ela é produzida pela glândula lacrimais e células acessórias. E a camada gordurosa, ela é produzida pelas glândulas que estão nas pálpebras, que nós damos o nome de glândulas de meibômio. Então, o olho seco verdadeiro, ele é provindo da deficiência da camada aquosa, da produção de camada de água do olho. Ele geralmente está relacionado com alguns tipos de doença que nós temos no corpo, principalmente com artrite reumatoide e a doença de Sjögren, síndrome de Sjögren. Essa doença, ela ataca algumas células do olho, diminuindo a produção da lágrima. Então, assim, se eu quiser ter só lágrima boa, isso é possível? Você, com certeza, você vai ter que... Quanto mais velho nós ficamos, pior vai ficando a qualidade da lágrima. Mas você pode fazer alguns procedimentos que você consegue melhorar essa qualidade da lágrima. Se você tem alguma doença sistêmica, como eu disse, artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, ou uma síndrome de Sjögren, você pode complementar essa lágrima com lágrimas artificiais. Você pode pingar alguma lágrima artificial, principalmente aquelas que não têm conservantes, e isso vai ajudar na lubrificação do olho e diminuição da sintomatologia do olho seco. Certo. Lágrima artificial é colírio, um tipo de colírio. Lágrima artificial em colírio. Dependendo da gravidade do olho seco que a pessoa pode apresentar, nós podemos ter uma gravidade de um olho seco leve, de um olho seco moderado ou de um olho seco severo. Quando eu tenho um olho seco leve, o que o paciente pode apresentar? Um ardor ocular, um olho vermelho, uma sensação de areia, que apenas os lubrificantes, principalmente sem conservantes, conseguem dar conta do caso. Dá esses colírios para o paciente, prescrevemos esse colírio, e a sua sintomatologia ela é sanada. Em casos um pouquinho mais moderado, você pode lançar mão de colírio até do sangue. Você retira sangue do paciente, manda preparar esse colírio no laboratório,
E esse colírio ele se transforma numa lágrima artificial para o paciente e ele se sente muito menos incomodado. E em casos Perfeito. mais graves de olho seco, onde ele começa a apresentar alteração de córnea, nós damos o nome de ceratite, de úlceras na córnea, nós partimos para alguns procedimentos cirúrgicos, que é Tá. oclusão do ponto lacrimal, para preservar mais lágrima no olho. Nós podemos fechar um pouquinho o canto da pálpebra para poder preservar mais lágrima no olho, mas isso são casos mais avançados. Perfeito. Doutora, assim, até para a gente encerrar esse bloco, se a gente pudesse sintetizar, então, a síndrome do olho seco, ela é falta de lágrima gordurosa, é isso? Não, nós temos duas Não. classificações, né? Vou considerar aqui que a lágrima tem duas camadas. Uma camada aquosa e uma por cima dessa camada aquosa gordurosa. O Uhum. verdadeiro olho seco é quando eu tenho deficiência da camada aquosa. Tá legal? Perfeito. Essa é a síndrome do Perfeito. olho seco real. Agora, a síndrome do olho seco evaporativo, a camada aquosa está normal. Quem está com deficiência é a camada gordurosa. Para tratamento da camada gordurosa, a parte principal é a limpeza das pálpebras, que às vezes nós Perfeito. usamos alguns shampoos neutros para poder fazer essa limpeza. Hoje a gente está aqui no Conversa Pública com o doutor Wilson Obeide. Estamos conversando sobre a síndrome do olho seco, mais comum do que a gente imagina, atinge mundialmente mais de 2 milhões de pessoas. E, doutor Wilson, por que, que a síndrome do olho seco ela se tornou mais comum atualmente? A síndrome do olho seco ela sempre existiu. O que nós costumamos falar, porque hoje o acesso ao médico ele se tornou mais fácil, mais popular. Hoje nós temos mais médicos, melhores médicos com maiores capacidades de diagnóstico da doença. Então, isso ficou mais acessível ao público, tornando o tratamento mais fácil. Uhum. E, portanto, mais identificada, né? Então, não é que ela tenha se tornado mais comum, ela se tornou mais identificada. A Sem gente pode dúvida, afirmar ficou mais isso? fácil a identificação da doença, o diagnóstico da doença, porque tem mais Uhum. médicos preparados em relação a isso. Ela começa a Certo. se difundir o tratamento, começa a se difundir o conhecimento e os médicos começam a ficar mais informados. E para nós, mortais comuns, podermos identificar essa síndrome do olho seco e até buscar, né, o apoio de um oftalmologista, como que a gente pode identificar e perceber que a gente está caminhando para essa síndrome? Então, quando eu tenho uma síndrome do olho seco real, que é a deficiência da camada aquosa, geralmente ela é relacionada com algum tipo de doença, como nós dissemos, a artrite Uhum. reumatoide, o lúpus ou a síndrome de Sjögren, que são alterações do colágeno. Bom, para identificar essa síndrome, o paciente vai começar a apresentar algumas queixas. As principais queixas que o paciente começa a apresentar são ardor ocular, ele tem uma sensação de corpo estranho no olho, uma sensação de areia no olho, um olho vermelho. Ele começa a se queixar que o olho está ressecando durante o uso do computador, durante o uso do celular, do tablet, no próprio assistir televisão. Ambientes secos, como ambiente com ar condicionado, que resseca mais ainda o ambiente, e principalmente em tempo seco. Então ele começa a se Certo. queixar disso, vê que o amigo dele do lado não está se queixando e ele está tendo algum problema, é hora dele buscar um auxílio do oftalmologista. Pode ser que seja a síndrome do olho seco. Perfeito. De acordo com a Sociedade Brasileira de Oftalmologia, mais de 12% da população brasileira tem olhos secos, né? Quais os cuidados necessários para a gente se prevenir dessa síndrome? Bom, a primeira coisa para se prevenir é ficar atento a esses sintomas e, se possível, procurar um oftalmologista. E ele vai conseguir diferenciar qual o tipo de olho seco que você está tendo. É um olho seco verdadeiro com deficiência da camada aquosa? É um olho seco
que é deficiência da camada gordurosa, o colírio lubrificante sem conservante, que é o principal deles, é indicado nos dois casos. Junto com a deficiência da camada oleosa, nós prescrevemos alguns tipos de pomada, alguns comprimidos e solicitamos para fazer uma limpeza nas pálpebras. São massagens palpebrais que nós pedimos para fazer com shampoo específico, para que essa gordura seja melhor produzida e ela cause uma tensão superficial na camada aquosa, evitando que ela evapore por falta dessa camada lipídica, essa camada gordurosa. Perfeito. Quer dizer, hoje, com o uso mais intensivo de celulares, de computadores, certamente que isso tem, assim, exacerbado esse problema do olho seco, não? Exatamente. Isso aí tem uma característica importante, porque quando você está usando o tablet, está usando o celular, assistindo TV, olhando para o computador, você está em estado de atenção. Quando você está em estado de atenção, de observação, o que acontece com o piscar? Você pisca menos. Você piscando menos, há uma diminuição da lubrificação da córnea, e a córnea começa a sentir ela começa a sentir isso. Por quê? A córnea são 400 vezes mais sensível, então ela sente mais dor, 400 vezes mais do que a pele. Então, por isso o paciente começa a reclamar. E quando você fica em estado de tensão, diminui a lubrificação, a córnea começa a sofrer. E aqueles pacientes que têm já uma lubrificação comprometida devido ao olho seco, tem mais sintomatologia, ela se exacerba mais ainda. Então, a gente pode entender que esse uso mais intenso de computadores e celulares, aliado a algumas doenças específicas, como o senhor mesmo já citou, são os maiores provocadores e aceleradores da síndrome do olho seco. Sim, sim. Acaba cometendo mais o paciente e ele começa a ter mais sintomas. Ele se queixa mais disso. Mas agora, como retirar isso? Então, como você vai retirar o computador de um paciente hoje em dia, que todo mundo depende disso? Você precisa procurar o oftalmologista para poder tratar essa situação, para que você tenha mais conforto no seu trabalho. Perfeito. Porque o computador a gente ainda tira um pouco, mas o bendito celular, né, doutor, que acompanha o tempo todo, e que as pessoas não se desgrudam mais dele, realmente fica bem mais difícil É uma da ferramenta hoje, né? Qualquer um depende dele, é uma ferramenta. Então, você precisa procurar tratamento para continuar a sua vida normal. Perfeito. E me diga uma coisa, é fato ou é mito que as mulheres elas são mais suscetíveis à síndrome do olho seco? E por Sim, quê? Sempre as mulheres. por causa da alteração hormonal, realmente. Existem trabalhos e artigos que estão sendo lançados que realmente justifica essa baixa hormonal com a baixa de produção de lágrima. E, principalmente depois dos 40 anos, começa a ter atrofia dessas células e atrofia das glândulas lacrimais com diminuição da produção de lágrima. E a paciente, e os pacientes, principalmente do sexo feminino, reclamam mais. Mas dizem que as mulheres choram mais, então devia ser o contrário, né, doutor? Elas não vão chorar 24 horas ao dia, né? Tá certo. Quais são os principais fatos e mitos relacionados à síndrome do olho seco? Fatos e mitos. O principal fato que a gente pede para o paciente tomar cuidado com o olho seco, na artrite reumatoide, o que o paciente sente em 95% dos casos? Dores na articulação. E o olho seco, ao invés de ter dor na articulação, esse paciente pode vir o primeiro sintoma dele com o olho seco. Então, quando ele tiver alguma sintomatologia ou um diagnóstico desse, ele é obrigado a procurar o reumatologista para que auxilie ele no tratamento.
porque só o oftalmologista não vai conseguir tratá-lo. Ele precisa procurar outro médico, que no caso é o reumatologista, para ter um auxílio no tratamento. Você já viu a importância da gente cuidar dos nossos olhos, né? De tratar e buscar um oftalmologista para a gente evitar problemas. Doutor Wilson, esta síndrome, quais são os principais tratamentos que a gente tem para ela? A síndrome do olho seco verdadeiro, que é a alteração da camada aquosa do olho, geralmente relacionada com algum tipo de doença, como nós já citamos, síndrome de Sjögren, artrite reumatoide, lúpus, alguma outra alteração, o principal tratamento dela, em casos leves, nós vamos usar lubrificantes sem conservante. Em pacientes um pouco mais com a síndrome um pouco mais moderada, que nós classificamos entre leve, moderada e grave, além desses lubrificantes, nós podemos lançar mão de um colírio realizado que é feito do sangue. Nós retiramos o sangue do paciente e mandamos preparar o soro dele. Nós damos o nome disso de soro autólogo. E o paciente usa esse soro autólogo como se fosse colírio, porque esse soro autólogo tem propriedades semelhantes à lágrima natural do paciente. Ok, ok. A síndrome do olho seco pode levar à cegueira, doutor? Olha, a palavra cegueira é uma palavra muito forte para os pacientes. Não vamos levar isso em consideração. Para que o paciente tenha um problema desse muito grave, ele tem que ser muito displicente, que não cuide de maneira nenhuma. Então, em relação a essa palavra cegueira, na síndrome do olho seco, é muito raro de acontecer alguma coisa assim. Uhum. A gente pergunta até para poder chamar a atenção mesmo das pessoas, né? Elas entenderem, muitas vezes, a gravidade de um problema. A gente está entendendo que é um problema grave, que precisa de cuidados, mas, como o senhor mesmo acabou de dizer, tem que ser muito displicente para chegar a um estado de cegueira, né? Nós gostamos até de fazer uma brincadeira com o paciente, falar, para acalmar seu coração, ninguém vai ficar cego, ninguém vai perder a visão, tá? Nós vamos fazer um tratamento, porque a primeira coisa que ele pensa é isso, né? Porque a janela da nossa vida são os nossos olhos, né? Verdade, verdade, verdade. E em que situações, quais são os casos que podem chegar à cirurgia? Então, já falamos do caso leve, dos casos moderados, dos casos severos. Alguns pacientes que têm esse olho severo, que praticamente não produzem lágrima, e o sintoma é muito exacerbado, que não consegue nem ficar em ambiente claro, além dos colírios lubrificantes, além do soro autólogo, nós podemos lançar mão de alguns tipos de cirurgia. Uma das principais cirurgias que nós fazemos para preservar a lágrima do paciente seria a oclusão dos pontos lacrimais. A pálpebra ela é composta por 2 pontos lacrimais. Para aqueles pacientes que produzem a lágrima normalmente, o excesso de lágrima escorre por esse ponto lacrimal e é drenado, ao invés de ficar lacrimejando. Então, ele é drenado. Pacientes que não produzem lágrima corretamente, que têm uma insuficiência dessa lágrima, que é o caso do olho seco, mesmo assim, eles continuam perdendo lágrima por esse ponto lacrimal. Então, nós ocluímos, nós queimamos esses pontos lacrimais. Para quê? Para que conserve a lágrima no olho e mantenha a córnea sempre umidificada. Uma segunda cirurgia que nós podemos fazer é um pouquinho do fechamento das pálpebras laterais. Para quê? No intuito também de preservar, de conservar essa lubrificação que ele produz. Essa lágrima, pouca lágrima, mas que ele conserve e consiga lubrificar a córnea. Perfeito. A questão de olhos claros, olhos escuros, isso dá alguma prevalência para a questão? Não, isso não modifica em nada.
Nada. Uhum, Ter olho perfeito, claro, olho escuro não vai alterar em nada a questão do olho seco. perfeito. Doutor Wilson, o mês julho é considerado o mês da conscientização da síndrome do olho seco. Duas perguntas. Por que julho e por que julho turquesa? Nós temos maio marrom. O maio marrom é a prevenção da cegueira. Por que que é Aham. maio marrom? Porque a maioria da íris da população brasileira é marrom. Agora, a Ah, turquesa interessante. e também tem o junho lilás. E qual a importância, na sua opinião, da gente ter assim um mês dedicado para uma síndrome, para uma, né? Porque a gente tem vários meses com cores específicas. Qual Nós, a importância da gente ter um mês dedicado a isso? se eu relacionar o mês da prevenção do câncer mamário, que é outubro, o mês da prevenção do câncer de próstata, que é novembro, o mês da prevenção ocular, seja ele em fevereiro, seja ele em maio, seja ele em junho ou em julho, é que o paciente procure o seu médico, seja ele um ginecologista, um urologista ou um oftalmologista, que ele procura. Nós não temos só a doença do olho seco. Nós temos uma doença chamada catarata, que ela é reversível, é a maior causa de cegueira no mundo, mas é uma cegueira reversível. Nós temos o glaucoma, que é uma cegueira que não é reversível. Nós temos retinopatia diabética. Nós temos maculopatias degenerativas relacionadas à idade do paciente. Nós temos um problema chamado ceratocone. Tudo isso é importante que o paciente vá ao oftalmologista para prevenir, para que ele não deixe isso evoluir e fique intratável. Verdade, essa consciência de prevenção de doenças é muito importante, né? Aqui no Brasil, muitas vezes, a gente não tem o hábito de prevenir, a gente tem o hábito só de tratar doenças, e é muito mais interessante quando a gente previne, não é isso? Sem dúvida nenhuma, a prevenção faz parte de qualquer paciente. Se ele for lá prevenir, as consequências vão ser mínimas. Vai ser muito mais fácil tratar um paciente no início da sua doença do que se tiver uma evolução muito grande. Uhum, perfeito. E com relação a essa síndrome do olho seco, a gente já está caminhando aqui para o final, qual seria a sua recomendação, a sua mensagem principal para os nossos pacientes jovens e adultos? A gente falou que tanto para os jovens quanto para os adultos é importante procurar um oftalmologista, fazer exames da vista para evitar doenças crônicas, doenças complexas, doenças que são doenças que afetam o olho da gente, né? E qual a sua mensagem para o nosso telespectador nesse A momento em relação a mensagem isso? principal para eles: procure o oftalmologista, mesmo sem ter sintoma nenhum, anualmente vai ao oftalmologista. Existem algumas doenças oculares que elas são insidiosas, elas começam bem devagarzinho, sem causar nenhuma alteração. E sendo pegas, sendo diagnosticadas inicialmente, você vai ter muito mais segurança no tratamento e muito mais vantagem no tratamento. E vai te causar muito menos sequela. Perfeito. Conversamos com o Dr. Wilson Obeide, oftalmologista, aqui sobre a síndrome do olho seco. Muitíssimo obrigada pela sua presença conosco, Dr. Wilson. Obrigado pela oportunidade de poder falar algumas palavras para vocês. Obrigada a você também pela sua presença e participação conosco.